a palavra do Senhor, como podemos fazer pela manhã. Pela manhã nós vimos um pouquinho sobre a igreja do Senhor, o que seria as marcas de uma verdadeira igreja do Senhor. Hoje à noite gostaria de compartilhar com os irmãos acerca do privilégio que temos de podermos servir a Deus, mas dentre esse privilégio que temos de servir a Deus, a responsabilidade, o dever que temos de servi-lo com integridade, com fidelidade, e a exortação que temos na palavra do Senhor de não nos afastarmos desse dever que temos de servir ao nosso Deus. Os irmãos podem assentar? O presbítero Tiago leu o primeiro capítulo de Josué. Eu lerei o último capítulo junto com os irmãos. Josué, capítulo de número 24. Muito embora a ênfase que vou dar aos versículos 14 e 15, é bom nós lermos todo o capítulo, porque assim entenderemos, o contexto no qual nós temos essa decisão de Josué, de ele e a sua casa servirem ao Senhor. Josué, capítulo 24. No capítulo 1, Josué está naquela transição, Moisés havia falecido, como nós lemos, e Josué está assumindo a liderança do povo de Israel e a responsabilidade de entrar na terra prometida, e a exortação que Moisés recebe do Senhor é que ele fosse forte e corajoso, porque o Senhor haveria de estar com ele. E assim como Deus esteve com Moisés, também estaria com Josué. Isso nós lemos agora há pouco no capítulo de número 1. No capítulo 24, nós temos Josué já um homem velho, maduro, e agora uma nova transição. Agora ele preparando o povo, aqueles que haviam entrado na terra prometida, já sabendo que ele haveria de partir. Nós vemos no próprio capítulo que Josué vai partir, e ele precisava, então, deixar um legado naquele povo, e aquele povo deveria assumir o dever de servir a Deus como havia servido Moisés e como havia servido Josué. Então, nós lemos na palavra do Senhor. Capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros, até ao Mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitaste no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém,
os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a tua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoaste. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Até aqui. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, mais uma vez nós te agradecemos por tão grande privilégio que temos de podermos te cultuar, Senhor, de podermos, juntamente com os irmãos aqui, podermos bendizermos o teu santo e excelso nome, Senhor. Podermos aprender com a tua palavra, podermos ser edificados também na comunhão dos santos e podermos também, Senhor, apresentar a ti nossas súplicas e nossas orações. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe do nosso coração. O Senhor sabe que nós somos pecadores, dependentes totalmente da ação do teu Santo Espírito, que nos move a te adorar, a te servir. E também nos move a obedecer à santa instrução da tua palavra. Que o Senhor Deus nos abençoe agora, falando aos nossos corações. Que o Senhor não permita que a nossa mente fique desatenta, Senhor, mas que tanto a nossa mente quanto o nosso coração estejam cativos à tua santa palavra. E a mim, dai-me a graça de poder não falar de mim mesmo, nem daquilo que eu tenho na minha mente, mas dai-me a graça de poder expor a tua verdade santa, em nome do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. O livro de Josué, os irmãos sabem que é o sexto livro das Sagradas Escrituras, né? Vem logo após a Torá, o Pentateuco. E nós temos no Pentateuco a história do povo de Deus, né? Na realidade, nós temos no livro de Gênesis a origem de todas as coisas, Deus criando todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? O livro de Gênesis começa com a criação do mundo por Deus e narra posteriormente a origem da humanidade, Deus criando Adão, depois criando Eva, os colocando no paraíso, no jardim, para administrarem o jardim. Temos o capítulo 3, o capítulo mais trágico, vamos dizer assim, da palavra do Senhor, a queda do homem, né? O homem, então, dá ouvido à voz do inimigo cruel. Então, nós temos a queda.
mas ao mesmo tempo que temos o capítulo mais negro da história da humanidade, nós temos o capítulo mais iluminador da glória do nosso Senhor, porque ainda no capítulo 3, nós temos a profecia da vinda daquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Depois nós temos Deus chamando de um meio de um povo idólatra a Abraão. Depois de Abraão nós temos Isaac, Jacó, os patriarcas. Deus então faz uma aliança com o seu povo e promete abençoar o seu povo. Essa promessa vem desde lá do capítulo 12, né, de Gênesis com Abraão. Depois então nós temos os filhos de Jacó, e entre os filhos de Jacó nós temos José sendo levado cativo para o Egito, mas José mostra a grande soberania de Deus. Quando seus irmãos se apresentam a ele, ele se revela quem ele era. Ele diz que não foram os irmãos dele que o levaram até ali, mas Deus soberanamente tinha o conduzido até aquele local para que ele continuasse a promessa que Deus havia estabelecido de, através de Abraão, o primeiro patriarca, todas as nações da terra serem abençoadas. Depois nós temos o livro do Êxodo, e nós vemos como Deus, com mão poderosa, ele vai libertar o povo dele, que estava escravizado no Egito, né? Nós vamos ver como esse povo, ele, uma vez sendo liberto do Egito, ele murmura tantas vezes, já mostrando assim que no correr da história o povo de Deus tem momentos altos e momentos baixos, né? Mas Deus sempre vai ter os seus remanescentes fiéis. Nós vamos ler no livro de Êxodo a entrega da lei no Monte Sinai e o estabelecimento de uma aliança, ou da continuidade da aliança de Deus com o povo de Israel. Depois nós temos o terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, que às vezes quando fazemos aquela leitura completa da Bíblia, queremos tantas vezes pular o livro de Levítico, porque parece que são tantas legislações, tantas questões que para nós parecem estar tão distantes. Mas não, meu irmão, Levítico também é a palavra de Deus. E Levítico nós temos Deus se apresentando como deve ser cultuado, nós temos a legislação do culto a Deus, nós temos as instruções detalhadas do culto, dos sacrifícios, das leis, dos rituais e do que caberia como característica moral daqueles que deveriam seguir a Deus. O livro de Levítico, ele apresenta acerca da santidade e da pureza, tanto de Deus quanto do seu povo, enfatizando assim a importância de uma vida santa. Na outra ocasião que estive aqui, quando preguei em 1 Pedro, eu lembrei de um texto de Levítico, é lá em Levítico que nós encontramos Deus dizendo assim: sede santos porque eu sou santo. A importância da santidade e da pureza do Senhor e do seu povo. O livro de Números, o quarto livro da Bíblia, vai tratar sobre a jornada do povo de Deus no deserto. Números narra a jornada dos israelitas pelo deserto após a saída do Egito, incluindo os desafios, as rebeliões e as provisões divinas para aquele povo. Lá no livro de Números nós temos o recenseamento, a organização do povo, né? O censo das tribos de Israel, como Deus abençoava o seu povo nos acampamentos ao redor do tabernáculo. Então, o quinto livro do Pentateuco, o livro de Deuteronômio, Moisés agora às portas da terra prometida, e sabendo que não entraria na terra prometida, Deus havia dito a ele que não entraria na terra prometida, Moisés, então, ele vai fazer uma revisão da história do povo, né? O livro de Deuteronômio é uma série de discursos de Moisés que revisam a história do povo e reiteram a importância do povo seguir a lei de Deus.
O livro de Deuteronômio vai falar da renovação da aliança e das instruções que aquele povo deveria ter em mente com relação como seria a vida deles na terra prometida. E chegamos então ao livro de Josué. E por que a escolha do livro de Josué? Porque eu escolhi compartilhar com os irmãos o livro de Josué. Algumas razões me levam a compartilhar o livro de Josué com os irmãos. No âmbito da escola, lá onde eu passo grande parte do meu dia, na escola de Onox, muitas vezes os pais vêm conversar comigo e pedem alguns conselhos e eu demonstro a eles a minha preocupação, porque na grande maioria deles, a preocupação é única e exclusivamente com a preparação acadêmica dos filhos. Então, eles vão lá, colocam os filhos para estudar lá, e a preocupação deles é que os filhos deles sejam bem preparados academicamente. E quão pouca importância eles têm dado ao fato de que os filhos deles devem ser alvos da pregação, do ensino da Bíblia, e assim eles venham se converter ao Senhor. Isso é uma preocupação, é uma luta, mas é um desafio que a gente não pode esmorecer, sempre lembrá-los que a preparação acadêmica não é a coisa mais importante da vida deles. Eu sempre digo, quando eles falam, quando os jovens estão chegando ali nos 17, 18 anos e querem entrar na faculdade, querem fazer o Enem, eu sempre digo a eles, a vida não termina com o Enem. Tem muito mais coisa ainda para se viver. Então, tem sido uma preocupação. E eu sempre lembro um pouquinho da história do livro de Josué, alguns, quando eu tenho oportunidade de fazer. Também no âmbito da igreja, a questão que eu sempre faço é qual é o legado que nós devemos deixar às novas gerações. Essa é uma preocupação que nós, presbíteros, e aqui, os pais aqui presentes, aqueles que já estão chegando naquilo que a gente chama da melhor idade, ou terceira idade, ou seja, eu já passei um pouquinho dos 60, aí eu converso lá com os demais presbíteros, todos eles, com exceção do Ivo, que é o mais novinho, todos eles já passaram dos 60, eu digo assim, olha a nossa preocupação, qual é o legado que nós vamos deixar, o que é que os nossos filhos, quem é que vai dar continuidade àquilo que nós temos pensado, àquilo que nós temos abraçado. Então, essa é uma preocupação. Então, sempre lembro do livro de Josué, porque no livro de Josué nós percebemos essa transição. E a última razão é porque no texto que nós temos para compartilhar hoje, nós temos um texto onde nós vamos ver a terceira geração do povo de Deus. E trazendo para o nosso contexto aqui, é a geração de vocês, jovens, crianças, adolescentes, vamos dizer assim, que estão aqui também. A responsabilidade de vocês servirem o Deus dos pais de vocês, dos avós de vocês. Nós temos aqui, nós vemos no livro de Josué, uma primeira geração, aquela geração que saiu do Egito e morreu no deserto. Nós temos uma segunda geração, aquela que nasceu no deserto e entrou agora na terra prometida. E nós temos aqui uma terceira geração, aqueles que nasceram na terra prometida, muitos deles que não conheciam a Deus, porque nos períodos baixos do povo de Deus, eles não conheciam a Deus. Tanto é que o texto mostra lá que muitos dos pais estavam servindo a outros deuses. Muitos não conheciam a Deus e outros conheciam a Deus apenas de ouvir falar. E essa é uma preocupação que nós temos, de que os nossos filhos e as novas gerações, aqueles que não conheceram a Deus, e nós como igreja, aqueles que não conheceram a Deus, ou aqueles que apenas sabem acerca de Deus apenas de ouvir falar,
saibam de fato quem é o verdadeiro Deus das Sagradas Escrituras. Essas 3 razões me levam a pensar no título que eu quero dar a esse sermão: o dever de uma geração passar o seu legado à geração futura. O nosso dever, como crente, de servirmos a Deus com integridade, com fidelidade, ensinarmos aos nossos filhos e aos nossos netos essas verdades e termos a bênção de olhar para os nossos filhos e nossos netos e vê-los servindo ao nosso Deus. Queria compartilhar com os irmãos pensando dessa forma. Mas eu preciso, antes de entrar lá nos 2 versículos que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, olhando para o livro de Josué como um todo, né? Por isso que nós lemos o primeiro capítulo e agora o último capítulo. O livro de Josué, como já disse, ele vem logo depois da morte de Moisés. O Senhor levanta Josué para liderar o seu povo. Josué, então, recebe do Senhor a tarefa de liderar o povo na conquista da terra que ele havia prometido, a terra de Canaã. Recebe do próprio Deus a promessa de que, assim como ele foi com Moisés, também seria com Josué, mas exorta-o que, não apenas exorta, mas anima também a Josué acerca de que ele fosse forte e corajoso, porque como vimos hoje pela manhã, a igreja do Senhor, o povo de Deus, em toda a história, sempre vai viver por momentos de grande dificuldade e tribulação. A igreja do Senhor é uma igreja sofredora, o povo de Deus é um povo que sofre, porque nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante das dificuldades que adviriam, Josué precisava então ser forte e corajoso para tomar posse da terra que Deus havia prometido, para estabelecer o povo na terra prometida. E depois então nós vamos ver no decorrer do livro as vitórias de Israel sobre os povos inimigos, o povo de Israel tomando de fato posse da terra de Canaã. Essa terra vai ser dividida entre as 12 tribos, e o livro de Josué, então, ele vai mostrar a história do povo na terra prometida, mas é impressionante como, ao lermos o livro de Josué, nós vamos verificar que, em todo o livro, a grande preocupação de Josué é de exaltar a Deus e os seus feitos, nunca exaltar os homens, e nem mesmo ele se exaltar. Sempre nós vamos ver no livro de Josué, como em toda a Bíblia, que o grande propósito não é a exaltação de homens ou povos ou seus grandes feitos, mas sempre de glorificar a Deus por seus poderosos feitos em favor da salvação do seu povo. Esta é uma verdade que nós encontramos no livro. E então, nós chegamos ao capítulo que eu acabei de ler, o capítulo de número 24. E então, nesse capítulo, nós vamos ter, em primeiro lugar, lembrando do que nós acabamos de ler agora há pouco, em primeiro lugar, nós temos lá no versículo 1 do capítulo 24, Josué convocando as tribos de Israel, ou seja, convocando os anciãos, os cabeças das tribos, os seus juízes, os seus oficiais para se apresentarem a Deus. Na realidade, aqui, nós temos uma terceira convocação de Josué. Josué já está no final da sua vida, e aqui ele faz uma terceira convocação. Lá no capítulo 22, ele também já havia convocado 2,5 tribos. Tinha convocado as tribos dos Rubenitas, dos Gaditas, e meia tribo de Manassés, para os abençoar. No capítulo 23, ele, então, convoca todo o povo, né, para novamente
o povo ser relembrado desse dever que ele tinha de servir a Deus. E agora, aqui no capítulo 24, nós vamos ter novamente, ou seja, uma terceira convocação de Josué às tribos de Israel, né, a todos aqueles que eram os líderes do povo, a se apresentarem perante Deus em Siquém. Se apresentarem perante Deus em Siquém. É importante lembrarmos que Siquém foi o local onde o primeiro patriarca, Abraão, levantou o primeiro altar de adoração na Terra Prometida. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 12. Também foi o primeiro local onde Jacó se estabeleceu após peregrinar por cerca de 20 anos. Então, Siquém é um local importante para o povo. E também Siquém, aqui em Josué, é considerada uma cidade de refúgio. Capítulos 20 e 21, nós vamos ler sobre essas cidades de refúgio. E quando nós lemos o Velho Testamento à luz do Novo Testamento, e o inverso também, nós vamos ver que as cidades de refúgio, elas tipificavam a Cristo, era um tipo de Cristo. As cidades de refúgio, elas foram criadas para que aqueles que cometessem um assassinato não voluntário, mas acidental, para não sofrerem vingança por parte daquele que havia sido morto, eles então se refugiavam nessa terra. Né? Deus, então, estabeleceu as chamadas cidades de refúgio. E as cidades de refúgio, elas apontam para Cristo. Lá no livro de Hebreus, nós lemos isso, Hebreus capítulo 6, versículo 18. Né? De lá que corremos para Cristo em busca de refúgio. Corremos para Cristo para escapar do perigo da maldição e da condenação da lei, da ira de Deus e da eternidade do inferno. Então, a cidade de Siquém é uma cidade de refúgio. É uma cidade que ofereceria segurança àqueles que chegassem até ela ou se aproximassem dela, como Cristo é o nosso refúgio verdadeiro, meus irmãos. Então, aqui nós temos essa convocação, né? Também aqui nesse capítulo 24, nós vamos ver que Josué lembra ao povo como foi que eles se tornaram um povo de Deus. Ele vai buscar lá não de Abraão, do pai de Abraão, de Tera. Ele vai mostrar que Abraão e Naor, eles eram idólatras. Eles viviam numa terra idólatra. Eles não tinham mérito nenhum, mas Deus, por sua infinita graça, resolveu escolher Abraão, tirar daquela cidade idólatra e fazer Abraão o pai de todos aqueles que creem, o pai de todos os crentes. Isso nós temos lá também no livro de Gênesis. Né? Então, nós vamos ver que Josué, aqui nesse capítulo, ele vai lembrar o povo acerca dessa verdade. Também, ele vai lembrar do povo como foi que o povo saiu da terra do Egito, né? Como foi que o povo foi liberto da terra do Egito, e como muitos daqueles que foram libertos da terra do Egito, como eles morreram no deserto por não obedecerem à voz do Senhor e não obedecerem aquilo que Deus havia estabelecido para eles, né? Então, ele vai mostrar que Israel permaneceu como escravo no Egito por cerca de 400 anos. Né? E vai lembrar que isso aconteceu, não foi por acaso. O povo de Israel não ficou 400 anos escravizado no Egito por acaso. Na realidade, Deus havia profetizado isto bem antes a Abraão. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13, versículo 14, diz assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão,
e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grande riqueza. Ou seja, Josué está diante de uma geração que viu as obras milagrosas de Deus, viu como foram salvos das mãos dos seus opressores, viram como Deus abriu o mar vermelho, viu Deus alimentando-os diariamente no deserto com maná, viu Deus os guiando diariamente durante o dia com Deus os guiando diariamente com a coluna de nuvens e durante a noite com a coluna de fogo. Mas mesmo assim, mesmo o povo tendo visto tudo isso, esse povo ainda foi rebelde, murmurador, idólatra, e por isso eles pereceram no deserto. Um dever de casa aos irmãos, o professor tem essa mania, né? Dever de casa aos irmãos, é durante a semana lerem o Salmo 105 e o Salmo 106. No Salmo 105 nós temos o salmista relembrando as obras de Deus na salvação do povo, na libertação do povo do Egito. Ou seja, o Salmo 105 vai apontar para a soberania de Deus, agindo, libertando o povo. E o Salmo 106 aponta para a desobediência daqueles que tinham sido libertos por Deus. Então, o Salmo 105 e o Salmo 106, bem que nós poderíamos ler aqui, mas fica como dever de casa aos irmãos para lerem durante a semana. Então, nós temos aqui Josué falando a essa geração, falando acerca dessa geração, o que Deus havia feito. Josué fazendo referência à segunda geração que eu mencionei, aquela que nasceu no deserto e entrou na terra prometida, que viram o Senhor, ainda sob a direção de Moisés, os livrar das mãos dos amorreus, que haviam visto o Senhor, ainda sob a direção de Moisés, livrá-los das mãos de Balaque, rei de Moabe, e Balaão, temos isso nos versos 9 e 10, e viram também o Senhor, agora sob a liderança de Josué, os livrar de todos os habitantes da terra de Canaã, versículos 11, 12 e 13. E então, chegamos ao versículo 14 e o versículo 15, que são os dois versos que eu gostaria de extrair algumas lições para cada um de nós. Mas antes de falar do verso 14 e verso 15, eu gostaria de ler de novo com os irmãos os versos 11, 12 e 13. Versos 11, 12 e 13. Olha o que diz. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Todos foram contra o povo. Diz o restante do texto. Porém, eu, não aparece aqui, é o pronome, mas podemos ler assim, para dar ênfase. Porém, eu os entreguei nas vossas mãos. Eu enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que vocês não trabalharam, as cidades que vocês não edificaram, mas habitam nelas. Dei que vocês comeis das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Aqui nós temos Josué como profeta do Senhor, e Deus falando de fato, lembrando o povo
que não foi pela força de Israel, mas pelo braço forte do Senhor, que Israel venceu os inimigos e caminhou em triunfo durante sua peregrinação na terra prometida. Josué enfatiza os atos do livramento do Senhor. Eu os entreguei nas vossas mãos, eu os destruí diante de vós, eu vos livrei da sua mão. O Senhor manifesta a sua salvação àqueles. Ele protege, guarda, ele é fiel, poderoso, não apenas para salvá-los do Egito, mas também para guardar o seu povo na salvação durante aquele período de peregrinação. Eu, o Senhor. Por que eu estou enfatizando isso, meus irmãos? Porque a nossa natureza pecaminosa nos leva a ter uma tendência de acharmos que tantas e tantas coisas acontecem pela força do nosso braço. Mas não é. Se nós estamos aqui, é por pura graça. É por causa da bondade do nosso Deus. Não é pela força do nosso braço. E sempre temos que lembrar disso. Diariamente eu tenho que me lembrar disso. Que tudo e todas as coisas que eu tenho tem sido porque Deus tem sido generoso, bondoso, gracioso, misericordioso para comigo. E Deus tem sido assim para com todos nós. Os irmãos sabem muito bem acerca disso. E então, depois dessa exortação de dizer que tudo que aquele povo tinha conquistado, havia conquistado por causa do Senhor, pela mão poderosa do Senhor. Então, no versículo 14 e no versículo 15, nós temos aqui as seguintes palavras. Agora, ou seja, diante de tudo isso, meus irmãos, José está dizendo: temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Então, Josué conclui, como quem está dizendo assim: eu não sei qual é a decisão de vocês, mas eu já tomei a minha decisão. E ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É interessante, e essa é a palavra-chave desses dois versos, que aqui nesses dois versos nós temos o verbo servir sendo enfatizado. Ele aparece 7 vezes. Quando os irmãos leem os dois versos, vocês vão ver que aparece 7 vezes. Então, aqui a grande questão é: nós todos, como povo de Deus, somos chamados a servi-lo. Esse é o propósito da nossa vida. Os irmãos concordam com isso. Esse é o propósito da nossa vida. Nós, como povo de Deus, o que é que Deus requer de nós? Que nós o servirmos em adoração, num serviço completo. Não é apenas um serviço na igreja, que já é um grande privilégio para nós servirmos a igreja do Senhor, mas servimos a Deus em todas as circunstâncias das nossas vidas. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, meus irmãos, e a minha atenção também, porque o pregador primeiro tem que pregar para ele mesmo, né? Chamar a minha atenção para o que diz no início do versículo 14. Antes de Josué exortar o povo de que o povo deveria servir a Deus, ele diz que o serviço a Deus, ele deve ser precedido de temor. Nós não vamos servi-lo de qualquer maneira. Antes dele dizer, servir ao Senhor com integridade e fidelidade, ele diz, agora, pois, temei ao Senhor. O nosso serviço a Deus, ele tem que ser precedido pelo temor a Ele. E temor nas Escrituras Sagradas é muito mais do que medo.
do que uma aversão a alguma coisa. Temor nas Escrituras Sagradas, quando se relaciona a Deus, pode ser definido como um profundo sentimento de respeito e reverência ao Senhor. Pode ser definido como algo sagrado que devemos exaltar ao nosso Deus frequentemente. Temor está relacionado à nossa submissão a Ele. A ideia aqui é, se quer servir a Deus, então se submeta à sua vontade. Temei ao Senhor. Seja submisso à sua vontade. A ideia aqui de Josué é, guarde os seus mandamentos e estatutos, como ele ordenou lá no livro do Pentateuco, lá em Êxodo, depois repetidas vezes no livro de Deuteronômio. Em outras palavras, o que Josué está dizendo ao povo é o seguinte: se alguém não teme a Deus, também não pode servi-lo. Ou, eu diria de forma mais enfática, se alguém não teme a Deus, não vai servi-lo. Porque o serviço a Deus, ele deve ser precedido por temor. É impossível alguém dizer que teme a Deus e não se submeter à sua vontade, não se submeter à sua palavra. João capítulo 8, versículo 47, nos diz isso. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se você não dá ouvido à palavra de Deus, é porque vós não sois de Deus. Em Deuteronômio 10, versículos 12 e 13, Moisés já havia ensinado o mesmo que Josué estava lembrando o povo naquele momento. Ele diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno. Moisés conclui dizendo assim: para o teu bem. Quer receber o bem da parte do Senhor? É isso que devemos fazer. Então, em primeiro lugar, olhando para esse versículo 14, aqui nós temos essa lição importante para as nossas vidas, né? O serviço a Deus deve ser precedido por temor, por desejo de estarmos submissos a Ele e à sua vontade. Em segundo lugar, olhando para esse verso de número 14, nós temos aqui: temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Ou seja, nosso serviço não pode ser de qualquer maneira. Eu penso assim, se o nosso serviço ao nosso patrão humano não pode ser de qualquer maneira, né? Nós temos que servir ao nosso patrão da forma como ele diz que nós devemos servi-lo. Eu tenho uma frase que eu uso para mim no meu trabalho, né? Eu digo assim: eu amarro o burro onde o dono manda. Às vezes até eu quero dizer, eu acho que não é bem assim, né? Mas ele que é o dono. Ele está mandando ser dessa forma, então eu digo assim: vou amarrar o burro onde o dono está mandando. Acho que os irmãos conhecem essa expressão, né? Meus irmãos, não é de qualquer maneira que nós devemos servir a Deus. O texto nos diz que nós devemos servi-lo com integridade e fidelidade. O que é integridade? É a qualidade de ser honestos, justos, imparciais, retos, éticos. Integridade é sinônimo de honestidade. Devemos servir a nosso Deus com integridade, com honestidade.
É isso que nós encontramos no Salmo 37, versículos 37 e 38. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Salmo 37. A fidelidade, por sua vez, está relacionada aos padrões que nós devemos exercer e que foram estabelecidos pelo próprio Deus. Ou seja, nós vamos servi-lo não de acordo com aquilo que queremos fazer, mas nós devemos servi-lo com aquilo que ele estabelece na palavra dele. Ou seja, nós servimos a Deus com fidelidade quando nós procuramos servi-lo de acordo com aquilo que ele tem revelado na sua palavra. Deus diz como quer ser servido. Não é como nós queremos servi-lo, mas o nosso Deus, ele nos diz como quer ser servido, e isso nós encontramos na palavra do Senhor. Por isso que eu sempre digo, quer saber qual é a vontade do Senhor? Leia a palavra dele. Está tudo revelado aqui. Busque na palavra do Senhor, e nós vamos saber como é que ele, o que é que ele requer no nosso serviço a ele. Sempre lembrando, meu irmão, isso é um grande privilégio que nós temos de servi-lo. Deus não precisa do nosso serviço. Ele é Deus. Mas ele é tão bondoso para cada um de nós que ele nos permite servi-lo. E nós devemos servi-lo com integridade, com honestidade. Ainda olhando para esse verso de número 14, meus irmãos, nós temos uma terceira lição. Há alguma coisa que pode nos impedir a servir a Deus com integridade e fidelidade? Diz assim: servir com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e então servir ao Senhor. Ou seja, a idolatria, ela nos impede de servir a Deus. Por isso que Deus, quando estabelece os 10 mandamentos, e nos primeiros mandamentos que ele coloca lá, os primeiros mandamentos, eles apontam para o pecado da idolatria. Diz lá no livro de Êxodo: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por esta razão, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Porque Deus começa os seus mandamentos apontando justamente para o pecado da idolatria. Porque, como diz Calvino, a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição. De modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Como reconhecer um ídolo? Eu mencionei isso pela manhã. É tudo aquilo que tira Deus do trono das nossas vidas. Tudo aquilo. Desde as coisas menores às coisas maiores. Desde uma coisa tão simples como o amor exagerado por um filho, tornando o filho um ídolo, até um bem, um trabalho digno, mas que pode
ser o centro da nossa vida, ser aquilo que preenche a nossa mente e o nosso coração e destrona Deus da nossa mente e do nosso coração. Isso é um ídolo. Servir ao Senhor com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais e então servir ao Senhor. Em quarto e último lugar, meus irmãos, olhando agora para o versículo 15, diz Josué: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero então tirar como última lição nossa nessa noite que a seguinte lição: para servir a Deus é necessário uma firme decisão. Aqui Josué está propondo ao povo que ele tome uma decisão. O povo não poderia continuar cocheando entre dois caminhos, vamos colocar assim. Ou numa linguagem assim, não poderia ficar numa espécie de lenga-lenga, ou seja, eu vou servir a Deus, mas eu vou servir a Baal, vou servir a uma outra coisa, eu vou servir a Deus, mas vou servir a mim mesmo, os meus prazeres. Não. Aqui, Josué, então, diz assim: vocês precisam tomar uma firme decisão. E essa decisão, ela é uma responsabilidade individual de cada um de nós. É uma decisão minha, mas é uma decisão também das minhas filhas, é uma decisão para os meus netos. É uma decisão individual. À medida que as crianças aqui presentes, como diz o pastor Isaías, as pequenas crianças e as crianças grandes, né, à medida que vão crescendo, vão também tendo essa responsabilidade de individualmente tomarem a decisão de servir a Deus. Essa é uma responsabilidade de vocês. Essa responsabilidade de servir a Deus, olhando para o Jimmy, não cabe ao Lucas. O Lucas ensinou o Jimmy, instrui. E graças a Deus o Jimmy chegou um dia que ele disse: eu quero servir ao meu Senhor, ao Senhor dos meus pais, e quero fazer minha pública profissão de fé. Graças a Deus. Mas foi uma decisão individual deles. Como outros aqui que ainda não tomaram essa decisão, haverão de fazê-lo também, de servir ao Senhor. É uma responsabilidade que nós temos. É uma responsabilidade do cabeça das famílias, os homens, a responsabilidade de conduzirem a família na adoração e serviço a Cristo e a sua igreja. É uma responsabilidade dos cabeças. Você vê lá no início do texto que Josué convoca quem? Os cabeças das tribos. Porque é responsabilidade dele. Então, é minha responsabilidade, é responsabilidade dos irmãos, conduzirmos as nossas famílias em adoração e serviço a Cristo e em serviço à sua igreja. Por isso que eu disse que era uma preocupação minha com os pais que me procuram lá, porque, às vezes, o que eles querem é que os filhos sejam médicos, advogados. Não é uma preocupação injusta, mas isso não é o fim de todas as coisas. Seria bom se preocupar em os filhos serem bons cidadãos, sim, pessoas que podem abençoar outros no campo da sua profissão, no nosso país, sim, mas o nosso país, como vimos hoje pela manhã,
eu diria que ele está cheio de bons profissionais. Nós temos excelentes médicos, excelentes agricultores, excelentes advogados. O que nós precisamos é termos excelentes crentes para impactar o mundo. Também, meus irmãos, é a nossa responsabilidade de servir a Deus, testemunhando aos nossos vizinhos, aquelas pessoas mais próximas. É isso que nós encontramos no versículo 15. Serviram. E Josué aqui, então, ele termina dizendo, como eu falei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cada uma geração tem a sua responsabilidade de servir a Deus. Não importa o que seus pais fizeram. O que importa é que nós todos devemos chegar à mesma conclusão que Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe cada um dos irmãos nesse privilégio que temos de servir a Deus, mas que procuremos servi-lo de acordo com aquilo que Ele mesmo estabelece na sua santa palavra. E isso para o nosso bem, para o bem da nossa família e para o bem da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar novamente. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Palavra esta que, pela obra do Teu Santo Espírito, ela nunca volta vazia. Ela faz aquilo que aprove a Ti, Senhor. Que o nosso coração possa se encher de alegria por podermos ouvir a Tua palavra, sermos edificados por ela. Mas também, Senhor, diante daquilo que o Senhor mesmo fala através da Tua palavra, que o Senhor nos conduza dia após dia a Te servirmos, a temermos o Senhor, a procurarmos Te servir com integridade e fidelidade. E façamos isso com alegria e vejamos nos nossos filhos e nos nossos netos a bênção de termos cada um deles servindo ao Senhor. E então possamos repetir aquilo que disse Josué. De fato, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sabemos que há da nossa parte responsabilidades com relação a isso. Mas ao mesmo tempo, reconhecemos que isso não vai ser fruto da força do nosso braço, mas do Senhor sendo condescendente para conosco, gracioso para conosco, nos fortalecendo e endireitando a cada dia os nossos caminhos, para que Te sirvamos. Muito obrigado, Senhor, pelo dia do Senhor. Abençoe a cada um de nós, Senhor, na semana que vamos ter, nos nossos afazeres diários, que em tudo que venhamos fazer, possamos ter em mente que estamos servindo ao Senhor. Para a honra e glória do Teu próprio nome é que oramos. Amém, Senhor.